A era medieval foi marcada por diversos fatos históricos importantes, como seu início, que surgiu a partir da queda do Império Romano do Ocidente. Mas não se engane, a Idade Média, junto com suas revoluções, trouxe o lado mais podre do ser humano. Conheçam os piores métodos de tortura da Idade Média. Um objeto realmente macabro. Seu nome faz jus ao seu objetivo. O objeto era usado principalmente em mulheres que eram acusadas de bruxaria. Seu objetivo era extrair uma confissão da pessoa. O objeto funcionava da seguinte maneira: 4 partes de metal compõem o objeto. Essas 4 partes eram expandidas de acordo com que o torturador puxava uma espécie de válvula, assim resultando em diversas fraturas na mandíbula. Porém, apesar do instrumento ser assustador, ele era usado para dar início a uma sessão de tortura. Sessão essa em que a vítima com certeza não sobreviveria. E se esse não fosse o caso, iria implorar para morrer o mais rápido possível. Acho que o nome em si da ferramenta já é autoexplicativa. O esmagador de cabeça consistia em uma ferramenta não muito grande. A ferramenta era composta por um tipo de morsa com o molde de um crânio humano na parte de cima. Na parte de baixo, tinha um simples encaixe para o queixo da vítima. E de pouco em pouco, o torturador ia aumentando a pressão do aparelho. Essa tortura foi criada durante a Inquisição Espanhola. Tanto ela, como a pena da angústia, também. Foi usada com muita frequência e possuía diversos objetivos. Dentre os principais deles, tinha o de extrair alguma confissão específica da vítima. Caso isso fosse acontecer durante a sessão de tortura, provavelmente resultaria em diversas fraturas na mandíbula e arcada dentária, dilacerada e mutilada pela pressão causada. Porém, se a vítima não confessasse, o resultado da continuação da sessão de tortura iria ser os olhos da vítima saltando para fora e o cérebro completamente despedaçado pela imensa pressão causada pelo instrumento de tortura. Esta ferramenta consistia em uma gigante roda de madeira com um eixo encaixado a uma plataforma com o mesmo material. O instrumento de tortura geralmente era colocado em praça pública para punir os criminosos. Os mesmos eram amarrados à roda, deixando-os completamente vulneráveis. Dessa forma, eles eram chicoteados, espancados e martelados pelos torturadores, resultando em diversos ossos quebrados, choque e grandes perdas de sangue. Já em uma versão alternativa da máquina, a vítima era amarrada na roda, como vemos, mas ao invés de chicoteada e espancada, ela era queimada em uma fogueira localizada logo abaixo da roda. Enquanto um torturador puxava a manivela para rodar a roda, o outro deixava a fogueira acesa, assim queimando a vítima de pouco em pouco. Realmente um instrumento agonizante e horrível. Apesar desse método de tortura / execução ter sido criado antes do começo da Idade Média, durante a Era Medieval ele não foi esquecido. O empalamento consistia em uma afiada estaca de madeira ou de ferro. A estaca era introduzida no meio das pernas, até atravessar o corpo pela boca ou pelo peito. Esse método de tortura ficou bastante famoso após um príncipe de um reino chamado Valáquia ter praticado e apreciado esse método. Acho que você já deve ter ouvido falar de Vlad Tepes ou Vlad o Empalador. Ele costumava assistir às sessões de empalamento enquanto apreciava sua refeição. Além de que também
ele serviu de inspiração para a criação do famoso e icônico Conde Drácula. Ouso eu dizer que foi um dos mais cruéis, sádicos e agonizantes métodos da época. Era um grande barril em que a vítima era amarrada dentro dele. Desse modo, o torturador lambuzava a cara da vítima com mel. Às vezes, a pessoa era amarrada em um barco no lago. Consequentemente, as moscas e insetos começavam a pousar no rosto da vítima, se arrastando para os orifícios mais próximos e botando seus ovos. Dessa forma, a vítima era constantemente alimentada com leite, mel e água para mantê-la viva. Com o tempo, a vítima se encontrava jogada e amarrada em seu próprio excremento. E cada vez mais, as larvas e insetos iam tomando conta de seu corpo, até que ele perdesse completamente a consciência. Esse método de tortura teve uma significativa influência no território pérsico. A humanidade de fato aprendeu diversas coisas com o tempo, e uma delas foi aprender o jeito mais doloroso e lento possível de morrer, e utilizar isso ao seu favor.